Então, a gente saúda cada um e cada uma que acolheu esse convite, nesta semana de oração pela unidade cristã, um momento bem importante, onde a gente busca, então, fortalecer as nossas relações das nossas igrejas co-irmãs, nessa caminhada de fé. Agradecer muito, então, o convite especial feito para o Humberto, nosso reverendo, amigo anglicano, e para pastora Cibele, nossa amiga e companheira, aliás, ambos companheiros de trabalho no CONIC, né? Parceiros aí de uma caminhada conjunta. Então, assim, nós queremos iniciar esse nosso momento, essa nossa noite aí do CBRS com todos vocês, e quem sabe no decorrer outras pessoas vão chegando, e se não chegarem, a gente vai refletir, rezar em conjunto entre nós, orar aqui e fortalecer as nossas relações. A gente pensou para um momento de mística, tentando respeitar um pouco a questão da unidade, em vermos o vídeo da semana, um vídeo da Amazônia, na verdade, que tem a ver com o povo indígena, com o povo da Amazônia e das lutas deste povo. João, tu pode compartilhar? Para a gente, então, entrar em sintonia para a reflexão que depois a gente vai estar fazendo a partir do tema deste ano. João. Tranquilo. Trazendo as bênçãos do Criador. E da tua mão me ensina a ser forte. É o teu povo clamando. Bênção pronto rumo do norte. Trazendo as bênçãos do Criador. Da tua mão me ensina a ser forte. É o teu povo clamando. Sou parado na Amazônia. Sou caboclo que ainda sonha. De ver por ali mudar. A tua graça partirá. Vem, meu Deus, vem transformar. Sou Pará, sou Amazônia. Sou caboclo que ainda sonha. De ver por aqui mudar. A tua graça partilhar. Vem, meu Deus, vem transformar. Trazendo as bênçãos do Criador. Da tua mão me ensina a ser forte. É o teu povo clamando. Sou Pará, sou Amazônia. Sou caboclo que ainda sonha. De ver por aqui tudo mudar. A tua graça partilhar. Vem, meu Deus, vem transformar. Sou Pará,
sonhar, de ver por aqui tudo mudar, a tua graça partilhar. Vem, meu Deus, vem transformar. Então, com este vídeo, convido a todas e a todos num minuto, num segundo de silêncio, nos reportarmos à Amazônia, a toda a diversidade, a toda a pluralidade, a toda a riqueza daquela terra, daquele chão, entregarmos esta noite de hoje nas mãos da Divina Ruá, para que ela nos inspire aos convidados que vão trazer aqui, a partir do seu conhecimento, da sua sensibilidade, das suas experiências, esta reflexão conjunta aqui, lembrando que o tema que chama para essa campanha é o texto de João 15, 5-9, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Assim, nós queremos nos integrar nesta semana de oração pela unidade cristã. Amém? Amém? Amém. Amém. Então, a ideia e boa noite quem foi chegando mais depois, bem-vindos, bem-vindas. A ideia é, então, a gente fazer o seguinte, acho que poderia começar pela pastora Cibele. A gente tem 20 minutos para trazer essa reflexão, né, da semana para junto de nós. Depois, mais 20 minutos do Humberto. Depois a gente abre para colocações e manifestações nossas, tá? E depois a gente devolve, então, para a Cibele e Humberto, para reagirem, responderem alguma questão que sair, né, da nossa participação, e a gente vai caminhando desta forma, pode ser? Sim? Então, quero já iniciar dizendo que Cibele, querida pastora, luterana, coordena a Fundação Luterana da Diaconia, uma parceira do CONIC, e uma guerreira aí nas muitas lutas necessárias do povo cristão. Bem-vinda, e a palavra está contigo. Boa noite, graça, paz e coragem para nós e para toda a biodiversidade, a sociobiodiversidade que o povo da Amazônia nos traz. Essa canção é uma canção do Alan Chaves, que é lá da paróquia luterana de Belém, cantada então pelo grupo Luterarte. Eu trabalhei durante 13 anos, morei, vivi, me inseri, fui transformada pela Amazônia, pelo Pará. Trabalhei lá como pastora, então fico também muito feliz e emocionada com a preparação, né, da Semana de Oração deste ano pelo CAIC, pelo Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs.
é um recado, né? É um recado, é uma mensagem sobre a importância da sociobiodiversidade, sobre a importância de uma teologia contextualizada a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a partir desse texto aí de João 15. Eu quero, então, continuar minha fala remetendo um pouco também a um artigo que eu li ontem, do Euclides Mancé, onde um artigo chamada Banalidade do Mal e a Responsabilidade Bolsonarista pelo Atual Genocídio no Brasil. Banalidade do mal e permanecei no amor. Então, a gente conhece essa expressão, né, cunhada pela Hannah Arendt, quando ela assistiu e acompanhou o julgamento daquele militar chamado Eichmann, né, sobre o genocídio, então, provocado pelo nazismo, e ali, então, ela construiu essa noção, né, do que é a banalidade do mal. Então, ela avaliou essa atitude do Eichmann durante o julgamento, que aconteceu em Jerusalém. Ela olhou, observou a linguagem, os clichês, os argumentos utilizados por ele, que caracterizavam ele como uma pessoa comum, um cidadão comum, um funcionário público que queria ascender na sua carreira e que não se sentia em absoluto responsável pelas consequências das ordens que ele cumpria, né? Ou seja, ele acreditava que por cumprir as ordens de extermínio, de envio para campos de concentração e posteriormente a campos de extermínio, ele se eximia de toda e qualquer responsabilidade, né? Então, esse autor, ele faz uma relação, né, com essa compreensão da Hannah Arendt, né, associado ao contexto brasileiro que nós estamos vivendo, em que surge aí uma multidão também de pessoas, de irmãs e irmãos nossos que estão com os seus pensamentos esvaziados, com uma capacidade baixíssima de reflexão e principalmente, né, incapazes de realizar um auto-julgamento moral sobre as consequências das suas próprias condutas, né, ao seguirem apoiando um governo anti-evangélico, um governo genocida que nós estamos aqui vivendo no Brasil, né, que aceitam seguir essa figura e tudo que ela representa hoje, né, que nós assim chamamos do bolsonarismo, cumprindo ordens, seguindo sem qualquer questionamento, né? E eu acho que essa concepção aí da banalidade do mal, ela também se expressa naquela frase que o então ministro da Saúde, que nós temos acompanhado a CPI essa semana, o Pazuello disse: senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Aí a gente vê, né, a força que tem esse segmento sem reflexão, desumanizado e afetado pela maldade. E o texto da Semana de Oração pela Unidade Cristã nos coloca noutro lugar, nos coloca no lugar da permanência e do seguimento do amor como fruto maior, né? Para esse mundo, o amor, permanecer no amor é o que nós podemos ofertar para esse mundo, né? Então, é um texto bíblico muito inspirador. E o Evangelho, então, o capítulo 15 aí do Evangelho de João, ele traz essa convocação tão urgente, tão necessária, né? Permanecer no amor como condição para produzirmos frutos. Esse texto aí ele é conhecido como texto de despedida de Jesus para a sua comunidade. E aí, nos dias que antecede a paixão e a comunhão de mesa que Jesus realizou, né? O testamento que Jesus deixa para a sua comunidade são essas palavras essenciais, né?
Ou seja, o sinal que identifica a comunidade seguidora do Cristo de Nazaré é o amor. Por isso que essas palavras que Jesus declara e a forma como ele se apresenta, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Que imagem linda, né? A comunidade como uma plantação divina que produz o fruto do amor. Jesus se declara, então, essa videira verdadeira e ele vai alertando as variações existentes aí que existiam ou que passaram a existir nessa compreensão, né, do que é o amor e o que é essencial no amor, né, que é produzir frutos que abençoam o mundo, produzir frutos que promovem justiça, que promovem equidade, que promovam, né, dignidade, né, para toda a criação. E parece não, é simples e complexo falar de amor e de afeto nesse tempo em que abunda tanto sofrimento, tanto ódio, né? Mas é também um ato revolucionário afirmar o amor como este único mandamento, né? Como um teste importante para reconhecer se somos ou não uma comunidade, permanecer no amor, né? Ou seja, produzir frutos de amor é como se fosse mesmo uma verificação nossa de que compreendemos essa mensagem central que Jesus deixa nesse discurso de despedida, né? O próprio Jesus foi a maior bênção de amor partilhada com o mundo, né? O amor é fruto, é bênção que a gente vai compartilhando como uma ação diaconal, como ações proféticas, como ações comunitárias, né? E a gente vai percebendo, então, que nesse evangelho também, de João 15, Jesus, ele não nos pede que amemos a ele, né? Ele pede que a gente ame as outras pessoas como Cristo nos amou. Ou seja, a restituição do amor deve ser o amor dirigido a outras pessoas, dirigido à nossa casa comum, à sociobiodiversidade criada por Deus, numa amorosidade cósmica, holística, né, que integra todas as criaturas, que nos retira do lugar, né, e da centralidade de ser humano e principalmente de ser homem. Vejam que o material da semana de oração ele veio inicialmente com a palavra Deus. Em algumas igrejas, né, nos primeiros dias, essa palavra causou um mal-estar, porque Deus precisa ser homem. Né? Deus, quando se apresenta como mulher, não é aceito. Né? E não se responde com amorosidade às manifestações de Deus como mulher, ainda que sejam abundantes no relato bíblico, as formas diferentes que Deus se apresenta, ainda há muitas expressões de oposição e de ódio à diversidade ou à sociobiodiversidade, né, por conta de uma relação patrimonialista com a palavra de Deus, com o próprio Deus, né? Uma tentativa do patriarcado continuar manipulando como Deus se apresenta. Mas o Espírito de Deus não se aprisiona, né? Por isso que esse discurso de Jesus é um discurso tão potente, tão importante, né? Onde nós compreendemos que toda lei, todos os mandamentos são reduzidos a apenas um último e definitivo mandamento que acaba relativizando todos os outros. O amor a Deus que se traduz no amor
ao próximo, usar essa expressão que é tão comum e coletiva para a comunidade cristã. Amar ao próximo, amar a próxima. Ou seja, a comunidade que permanece no amor de Jesus, ela se alimenta dessa seiva do amor e produz e reproduz frutos. Paulo também vai dizer lá em Romanos, né? A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. A dívida de amor que nós temos com saberes tradicionais, com povos e comunidades tradicionais, é uma dívida pagável. É uma dívida que é praticável, se nós entendemos que este mandamento de Jesus Cristo nos pede, nos convida, nos oferta a possibilidade de permanecer no amor em comunhão com toda a diversidade e com todas as formas que Deus deseja estar entre nós. Deus se apresenta como uma videira, né? Deus se apresenta como uma mulher. Deus se apresenta como pão, como água, como sabedoria, como ruach. E isso não é doutrinário, isso é evangélico. É o jeito de Deus visibilizar a sua presença entre esse conjunto todo de uma de biodiversidade, de diferentes espiritualidades. E nós também não podemos esquecer que as nossas ações coletivas e individuais, elas, neste mundo, neste país, elas precisam ser lugares de graça e de bênção sem preconceito, né? Sem dificuldade de tentar ser sinal do que Deus está fazendo no mundo, né? A gente acredita que Deus nos chama hoje para participar de questões muito maiores, muito grandes, né? Muito maiores que disputas teológicas, doutrinárias, de doutrinas puras, mas Deus nos convida para testemunhar esses frutos do amor ao olhar para a crise sanitária, a crise econômica do mundo, a situação política no país, né? Não é possível ignorar essa trama toda de uma onda de conservadorismo oportunista, hipócrita, fundamentalista no Brasil, né? E acreditar, sim, que essa mensagem do Evangelho de João 15, né, convida a gente e expressa, né, o desejo de vivermos a construção de atitudes, de jeitos de ser comunidade a partir de uma espiritualidade ecumênica, ecológica, ecofeminista, reconciliadora, né? Por isso, ao ler sobre esse texto orante da Semana de Oração, nesse contexto Brasil que nós vivemos, nós precisamos considerar quais são as questões essenciais para a nossa fé, para a nossa unidade enquanto comunidade cristã. Que testemunho nós precisamos e devemos dar ao mundo, né? O que precisa mover o nosso cuidado e a nossa atenção como igreja ao vivenciarmos esse pedido, esse mandamento, esse testamento que Jesus deixou para nós antes da sua morte, permanecer no amor, né? Quais são as ameaças, né, que vêm muitas vezes, né, da nossa tradição da fé também, né? Então, lembrando também as próprias palavras, né, de São João da Cruz, ele diz: na tarde
da vida seremos examinadas e examinados pelo amor. Então, gente, eu gostaria de compartilhar muito humildemente essas reflexões com vocês. Nós estamos aí encharcadas, mergulhadas num país quase que totalmente tomado pela banalidade do mal. Mais de 400 mil pessoas mortas pela banalidade do mal, pelo segmento irrefletido, sem um julgamento moral e ético sobre possíveis corresponsabilidades desse genocídio em curso. E estamos numa semana de oração que precisa ser permanente na nossa vida. Precisamos permanecer, sim, no amor, produzir frutos afirmadores da justiça, da vida digna, do direito à saúde, da democracia, da tolerância da diversidade religiosa, do enfrentamento ao racismo, do enfrentamento ao feminicídio, ao genocídio que está em curso no Brasil e que afeta de uma forma cruel e violenta povos e comunidades tradicionais, o povo negro, povos indígenas, o povo das periferias. Permanecer no amor é um ato de fé revolucionário, porque ele nos movimenta a produzir frutos, não frutos para nossa salvação, não frutos individualizados como recompensa, mas produzir a sobrevivência, a dignidade da comunidade onde nós vivemos, comunidade ampliada, extensiva, né? Em meio a tanto ódio, a Semana de Oração nos coloca de frente, né, com a banalidade do mal e com esse testamento de Jesus, permanecer no amor. Permanecer no amor, se colocar no seguimento de Jesus Cristo e enfrentarmos corajosamente, né? Eu gosto muito do significado da palavra coragem, né? Ação do coração. A coragem é uma ação que vem do amor. Nós somos movimentadas e encorajadas porque queremos permanecer no amor. Um amor ativo, um amor que se enraiza nesse chão. Ou seja, também uma teologia contextual, né? Também um evangelho que se faz presente na luta do povo. Então, que sejamos aí essa comunidade de amor organizada que testemunha a sua fé, né? Enfrentando também essa realidade de muito genocídio vivido no Brasil, né? E também colaborando para que irmãs e irmãos que estão seguindo essa mensagem genocida deste governo possam ser reconciliadas, conseguindo se dar conta que este apoio deliberado é uma corresponsabilidade com tantas mortes e que é uma oposição ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, que a Semana de Oração pela Unidade Cristã nos guie, né, nessa caminhada, né, de produzir frutos em conjunto e de enfrentar toda essa violência que está fortemente presente no nosso país. Não sei se eu já ultrapassei o tempo, mas também não quero ocupar mais tempo, gente. Teria 1 minuto ainda, Cibele, mas tu que sabe. Então tá bom. Tá bem? Então, assim, nossa, gratidão, muita gratidão por essa inspiração, né? Por essa luz que tu nos trouxestes, assim,
Nossa, eu amei, muito rica, muito do coração, né, lá do âmago, lá desse fruto do amor mesmo, né, amei. Muita gratidão mesmo por essa contribuição. Pastor, desculpa. Humberto, querido bispo, com você, 20 minutos, te aviso quando falta 10, depois a gente abre, pode ser? Então, uma boa noite para todas, todos que estamos aqui nesta semana de oração pela unidade cristã, que realmente é surpreendente. Eu estou extasiado com o material que veio do Conselho Amazônico da Igreja Cristã. Nunca tinha visto algo de tamanha profundidade, significação, sentido, enculturação, como se coloca várias vezes no material, né? Algo impressionante, né? E que vem justamente de beber da água, tanto literal quanto figurativamente, da Amazônia, né? Então, começa, né? Que lá no caderno de celebrações, né? Ele diz assim: nossa deusa, mãe e pai. Olha, se alguém me dissesse o ano passado que ia sair um material da Semana de Oração de Igreja Cristã chamando Deus de nossa deusa, mãe e pai, eu disse que não ia ser possível, que isso não ia acontecer nunca, né? Porque sabemos, né? Essas questões que a própria pastora Sibeli acabou de nos colocar, né? De admitir nem sequer a possibilidade, né? Da deusa, né? Como sendo a nossa divindade, né? Então, e aqui, mesmo, por exemplo, na minha igreja, nós achamos que fizemos um grande avanço, que fizemos um avanço, né? Que no nosso livro de oração comum, que inclui todas as liturgias, se fala Deus, Pai e Mãe, Pai materno, mas nunca chamamos de deusa. Aqui não tem, nesse, que é o mais avançado, um dos mais avançados, jamais se usa a palavra deusa. E agora aqui chega o material para a Semana de Oração pela Unidade Cristã, chamando de deusa, mãe e pai. Então, isto vem de onde? Das águas do rio Amazonas. Um momento correu pela África também, né? Antes que se separaram os continentes, né? E que ficou, né, preservado aqui na América do Sul, né? Envolvendo 5 países no mínimo, né? Que nos outros países latino-americanos chamam de Amazônia, né? Não de Amazônia como chamamos aqui, né? Mas eu me banhei no Rio Tena, no Equador, que é um dos rios fluentes da Amazônia, e também tive a possibilidade de estar em Belém quando foi sagrada a Bispa Marinês, né? E ver aquilo, né? É um rio realmente por onde tudo flui, né? Tudo flui. A mercadoria, as pessoas, os sonhos, as tragédias, né? Tudo flui por aquele rio e pelos rios que fazem aquele rio ser aquele rio, né? Os rios, os riachos, né? Os pequenos vertentes, córregos de água, enfim, todo. Então, é algo impressionante nesse sentido. E esta liturgia, claro, acho que o Sínodo da Amazônia também tem esse papel aqui, né? Eu acho que o Sínodo da Amazônia também foi uma iniciativa, né, que chamou, né, que fez algo diferente, né? Porque a gente estava acostumada, e acostumado até hoje, de falar da Amazônia, mas não de ouvir a Amazônia, né? E então, quando a Amazônia é ouvida, acontece isso que está acontecendo agora nessa semana de oração pela unidade cristã. Isso é a voz para ouvir, né? Ouvir as vozes da Amazônia, algo, né? Claro que não são todas as vozes, né? Há muitas outras. Sibeli, por exemplo, deve conhecer muitas mais, porque teve mais tempo e convivendo mais, né? Lá, mas o que já nós temos que ouvir com atenção.
Então, a primeira recomendação que eu faço, vamos ler este material. Vamos ler muito bem, muito cuidadosamente, atentamente, humildemente e com muita gratidão, né? Para que nos molhemos com as águas teológicas espirituais da Amazônia que fluem nesta semana de oração, né? Então, a primeira questão é isso que eu queria chamar a atenção, né, a todos e todas. Depois, então, vem os textos, como dizia Cibele, o texto de João 15, né, que está no grande discurso da mesa. Veja, João 15, né, que começa lá no 13, né, com lava-pés, né, a mesa, né, eucarística, que também é mencionada em vários momentos aqui no material, mas tem a mesa da Amazônia. O Sírio, famoso Sírio, né, de Nazaré, que a Cibele já me contou essa história, eu sei porque ela me contou, eu nunca vou me esquecer aqui essa história. Tem coisas que eu me esqueço no dia seguinte, mas tem coisas que eu não me esqueço nunca mais. E uma coisa que eu não me esqueço é Cibele contando, quando ela foi à peregrinação do Sírio, e era para um padre chegar lá e o padre não chegou. E o povo colocou a Cibele na frente, né, disso, né? Então, e claro, qualquer pessoa, e especialmente a Cibele, sendo mulher e luterana, né, imagina o impacto e ela me contou isso, eu não vou mais esquecer essa história nunca mais, né? Então, então essa questão então de João 15 está numa mesa, e depois o Sírio vem à mesa. O Sírio, diz o material aqui, o Sírio não é o Sírio se não tem o almoço. Né? A gente, quando olha de fora o Sírio, a gente vê o senso comum que eu vou usar, né? Não, e não é nada disso, é muito mais do que isso, né? E agora, olhando este material, lendo este material, tu percebe o que flui por dentro de tudo isso e como isso vai parar na mesa da partilha, né? E aí, então, quando este povo vê Jesus, ou vê o Evangelho segundo a comunidade, né, do discipulado amoroso, né, como eu gosto de chamar a comunidade de João, né, a comunidade do discipulado amoroso, né, pintando Jesus, né, pintando Jesus numa mesa, dando, abrindo seu coração, literalmente, né, nessa mesa, né, para partilhar os seus sonhos, os seus medos também, né, as suas angústias, né, e a comida, né? Então, aí eles leem este evangelho, que, de fato, repete, né? O quarto evangelho tem como característica usar poucas palavras e repetir muito as poucas palavras que usa. Até hoje, toda a metodologia, né? Em um momento onde as pessoas estavam divididas, estavam angustiadas pela perseguição e, ao mesmo tempo, brigando entre si, né? Assim, sem conseguir encontrar a unidade, né? E aí, então, vem um evangelho que é pintado, né, com o símbolo da águia, né, como mais profundo, mais alto, mais teológico, que usa a menor quantidade de palavras, usa menos palavras que todos os outros. E repete mais, portanto, repete mais as palavras, né? Então, aquele que é o novo mandamento, a palavra, em 3 versículos, aparece 4 vezes a palavra amor. Aqui aparece permanece, 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 né? Quantas vezes está permanecer nesse texto? Não é porque não sabia, porque não tinha um sinônimo. É porque permanecer era o sentido que queria empapar, molhar, né? Navegar, como, né, usando, né, a imagem amazônica, né? Por onde se queria navegar. Se queria navegar no permanecer, né? Porque o não permanecer é desistir, é se afastar.
né? Então, o que tem do outro lado do permanecer? O desistir, o se afastar, o cada um por si, o salve-se quem puder, né? O não estar mais ligado à videira, né? O não importar mais a videira, né? Achar que os galhos podem andar sozinhos, né? Achar que existe galho que pode viver sem estar ligado ou ligado à videira, né? E daí eu aprendi nesse ano passado, com a pastoral afro, Abraço Negro, e já tinha meio que aprendido com os indígenas, mas eu não tinha sacado ainda. A pastoral afro me ajudou, e a própria pandemia, que nos fez concentrar, né, nas coisas. Então, o tronco é a ancestralidade. Está aí que vem a raiz, né? E nós, nossa cultura colonialista, né, consumista, colonialista, destruidora, né, apropriadora, né, das coisas, nesta nossa cultura, o tronco é só o tronco, né? Ou seja, quando eu estava acostumado durante muito tempo lendo esse evangelho, quando eu imaginava o tronco, sabe quem imaginava? O próprio Jesus. Mas Jesus, ele disse que não é o tronco, né? O tronco é ancestralidade, o tronco é a vida toda, né? É todo o que a divindade expressa em todo o seu ser, em todo o seu não seu existir, mas seu ser, né? Em seu estar, em seu passar, né? Traspassar por toda a cadeia da vida, né? Então, esse é o tronco. Então, não há possibilidade, né, de a gente estar vivo ou viva sem estar unido ao tronco da vida. Eu não existo sozinho. Esse Humberto aqui não existe, né? O que existe é esse ser a que alguém colocou o nome Humberto, inclusive, né? Né? E por que colocaram esse nome? E quem colocou esse nome? Por quê? Porque de onde que veio, né? E onde está? E por que está aí, né? E com quem se relacionou? E como se relacionou com quem se relacionou? Né? E que relações, essas relações, que geraram? Né? Então, quando a gente fala do genocídio atual, do genocídio da Covid-19 no Brasil, a gente fala de mais um genocídio. E mais um genocídio dos genocídios que não acabaram. Não é mais um genocídio depois de outro, não. É mais um genocídio somado aos outros. Somado e potencializando outros genocídios, né? O genocídio indígena e o genocídio do povo negro. Os povos indígenas dizem, essa frase de Ailton Krenak, também eu não vou me esquecer nunca, né? Que ele disse assim: nós estamos em guerra desde que os europeus chegaram aqui, e a guerra não acabou. Às vezes querem nos fazer acreditar que acabou a guerra para a gente abaixar a guarda. Mas logo vem aí de novo, e matam de novo, e tiram a terra de novo, né? E querem nos submeter de novo, e querem que deixemos a nossa cultura, a nossa língua, a nossa sabedoria, a nossa divindade, a nossa religião de novo, né? E o povo negro, que nunca parou de morrer, né? Em que ano o povo negro parou de morrer? Parou de ser assassinado, perseguido. Parou de ser proibido de ser, né? De ter sua própria religiosidade, sua própria língua, inclusive, né? Especialmente o Yorubá, né? Mas outras línguas também, né? Que estão aí, sua própria expressão. Quando parou de ser proibido? Né? Nunca, né? Inclusive no próprio Carnaval, né? Que é uma apropriação, mas ao mesmo tempo uma resistência, né? Tinha as duas vertentes dentro do Carnaval. Quando o Jesus negro aparece, querem proibir, né? Quando aparece, quando a cultura negra quer tocar nos pontos, né? Das bases religiosas ou políticas colonialistas, aí querem proibir, aí censura, aí não pode, né? Então, dizendo, cuidado, vocês podem ir até onde a gente deixar, mais do que isso não pode, porque senão a gente mata vocês, a gente expulsa vocês, a gente proíbe vocês,
né? Então, esse material é fantástico. E tem os textos, então... E outra coisa que eu queria observar aqui sobre as rodas de conversa, então tem as celebrações, que essa questão da deusa, só isso já me deixou completamente extasiado, mas tem muito mais lá dentro, né? E nas rodas de conversa, então começa com o texto de João 15. E quais são os outros textos? Aí que me chamou a atenção, como biblista, né? Que eu sou. Tá, João 15, tudo bem, esse é o texto, né? Mas aí a gente vai e aparece Apocalipse 7, 9 a 17, que fala das pessoas, né, que eram os mártires, as mártires, né, do Império Romano, né, lavadas no sangue do Cordeiro, né? Quer dizer, lavadas no sangue do martírio. O Cordeiro é o mártir dos mártires e das mártires, né? E então ele é lavado no sangue do Cordeiro, que agora, então, de ser as vítimas apenas, né, de ser apenas o sangue, né, de qual se alimenta a besta-feira do imperialismo, agora vai ser referência, né? E aí me lembro de novo de outra roda de conversa que tivemos agora na Semana dos Povos Indígenas, com outras lideranças indígenas que diziam assim: podem matar por cada indígena, por cada liderança de um povo indígena que matarem, vai surgir 4 ou 5 e as que matarem vão estar com elas. Ou seja, aquelas que matarem não termina, estarão junto com as que continuam lutando. Então, por isso, não podem acabar conosco jamais, dizia, né, esta liderança. Né? Porque as que matarem estarão junto com as que continuam lutando. E sempre haverá outra para continuar lutando. Né? Então, vi de várias lideranças essa figura, né, quando se fala em direto, né, de deixar sem condições de vida nenhuma, né, para morrer pela falta de condições de vida. Né? Então, Apocalipse, não fala do amor, Apocalipse 7, a palavra amor não aparece lá, mas fala da entrega. Fala do que diz Jesus também no 4º Evangelho, que não há maior amor daquela pessoa que dá vida pelos seus amigos e suas amigas, né? Então veja, foram procurar lá para nos dizer, tem que ver o amor nos corpos que resistiram, nos corpos que morreram, nos corpos que passaram, mas que estão conosco na luta. E sempre estarão conosco na luta. Esse é um texto então, que eu fui interpretar por aí, né? E aqui fala, né? Depois planta-se, germina, cresce, né? Do rio fazes o teu sangue, depois planta-te, germina e cresce, que tua raiz se agarre à terra, mais e mais para sempre. E por último, se canoa, barco, jangada, solo, jarro, estábulo e homem, ou ser humano, que eu colocaria nesse lugar. Né? Então, aí depois vamos para as bem-aventuranças, né? Que é a bem-aventurança de Mateus, né? Mateus 5, 1 a 12. Né? Um texto muito conhecido, né? E que vemos lá? Né? E quando vos perseguirem, né? Também outro texto que a gente, além de errar na primeira parte, né? Dos pobres de espírito, né? Ver espírito de pobres, mas também a gente fica capenga no final, porque diz, bem-aventurados quando foste perseguidos e perseguidas, porque assim trataram as profetas, profetisas antes de ti, né? Antes de vocês. Né? Então, de novo, nos chama para a resistência, para dizer a felicidade, a bem-aventurança, a alegria de viver está em remar no rio, né? Até me faz lembrar aquela música de Jorge Drexler, né? Já meu lado uruguaio não pode ficar de fora nunca, né? Eu puxo sempre para lá, né? Que aquele rema, 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 né? Então, né? Ir lá, né? Puxando, né? Então, as bem-aventuranças são para remar. São para remar o rio Amazonas. Para remar felizes. Felizes. E como assim,
as lideranças indígenas, né? Eles estão remando conosco, né? E aí nós vamos aí, eu quero chegar aqui, a mulher cananeia, como é chamado aqui no Evangelho de Mateus, né? Então, veja, é interessante que na versão de Mateus, da comunidade de Mateus, a mulher aparece, né? Aí, né? Mas na de Marcos, eu gosto muito da de Marcos, porque ela se esconde, né? Ela entra sorrateiramente na sala onde estão e até fica com medo de ser descoberta que está lá, né? Mas aqui não, fiquei o texto de Mateus, né? A mulher aparece no meio, né? E então cria uma onda, cria um alvoroço, né? E aí eu me lembrei do encontro do Rio Negro com os Solimões, né? Então a mulher entra lá para agitar as águas, né? Para agitar, como também quando o barco atravessa o Rio Amazonas, né? Que agita as águas, às vezes muito, né? Um platô muito calmo, mas aparece aquele barco, aquela canoa, né? Atravessando, cortando o rio, a mulher corta, né? Lá, a mulher grega, ou cananeia, ou sirofenícia, né? Como depende de várias maneiras como chamar essa mulher, anônima, como quase todas as mulheres, né? Mas transformadora, irreverente, transgressora, transformadora como a deusa, né? Da liturgia, né? Como a deusa da liturgia está aí. Então, Amazonas é esse rio que vai transformando, que onde chega ele vai mudando e que quer matar, mas que não consegue matar, né? Não consegue matar porque ele resiste, né? Porque ele continua a se misturar, continua, né, a molhar, né? E a mulher lá vencendo o preconceito do próprio Jesus, né? E de seus discípulos para salvar a vida da sua filha, né? Então, aí o amor, outra forma de amor, o amor solidário, o amor de entrega em favor da vida do tu, né? Que ele fala do outro tu, né? Que é o Rio Amazonas, que é Deus, ou a deusa, né? Então, muito interessante aqui. E depois, então, chegamos ao texto final, que também é um texto bem conhecido, por causa daquele que usamos, que a criação geme com dores de parto, né? É um texto que já foi usado em várias campanhas de fraternidade, né? E que quase sempre a gente vai procurar, porque o apóstolo Paulo, né, em sua espiritualidade profunda, ele chegou a raiz dizendo que não pode ser só os seres humanos, que Deus não é só para os seres humanos, né? Nesse ponto se encontra, depois mais na frente, um amigo comum que temos com o Frei João e com outra gente aqui, que se chama Francisco de Assis, e claro, né? O franciscanianismo, né? Se encontra aí quando a gente diz, não, pensar que Deus veio só para nós é muito pouca coisa, né? Deus veio para toda a vida, né? Então, e se a gente está angustiado, a criação também. Aliás, a criação está angustiada antes que nós, né? Então, se vamos lá em Romanos 8, né? Quando vai falar deste assunto, né? Aqui Humberto, quando tu conseguir 22, ir concluindo, Sim. Quando tu conseguir ir concluindo, teu tempo já estourou, tá bem? Certo, já concluo. Tá, então eu termino com esse versículo aqui. Porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Estou lendo a versão Almeida. Mas e não somente ela, também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo e aguardamos a adoção de filhos e filhas, a redenção de nosso corpo, né? Então, igualmente nós. Esta lição que nos dá, então, a Semana de Oração pela Unidade Cristã que vem da Amazônia, né? Nos deixar levar pelo Rio Amazonas e, igualmente, nós fazer tudo isso que este rio e todas as culturas, né, que germinaram milenarmente lá, nos ensinam. Muito obrigado e desculpe que me passei um pouquinho do tempo. Obrigado, Dom Humberto. Dom Humberto. Bacana. Imagina, querido. Perfeito, perfeito. A gente agradece o CBRS, então, agradece essa contribuição riquíssima do Humberto, da Cibele, e o CBRS não é só a Adelaide.
Então, a gente vai chamar, neste momento aqui, para coordenar essa interlocução com quem está participando, o João Osmar, que vai, então, coordenar esse momento. João, agora é contigo, então. E quem quiser, então, contribuir, se inscreve ali no chat e a gente vai passando a palavra. Nós temos 20 minutos para a gente ir dialogando ali e depois a gente devolve para o Humberto e para a Cibele. Pode ser? Pode. Obrigado, Elaide. Obrigado aos assessores pela partilha inicial, a bonita provocação. E todos estão participando aí. Então, estou feliz aí com o nosso grupo, porque durante as falas foi aumentando, né? Então, chegamos a estar 21, 22 e agora estamos com 26. Então, é interessante aí. Muito obrigado pela persistência de vocês e também bem-vindo quem for chegando ao longo da caminhada. Está dando fruto. Tá dando, 26 pessoas. Então, só para registrar, nós, por falta de iniciativa nossa e de domínio das tecnologias, não estamos transmitindo em live, né? Então, está só nesse grupo que está aqui. Mas nós estamos gravando para depois editar e publicar, né? Então, depois vai ser editado e publicado. Mas nós estamos aprendendo, pessoal, nós estamos aprendendo. O CBRS é a segunda atividade que faz nessa plataforma alugada por um ano. Então, fizemos a primeira e essa é a segunda. Então, nós estamos aprendendo a lidar com essa plataforma aí, tá bom? Então, eu pedi o seguinte agora, antes de abrir a palavra para as pessoas, que cada um pudesse abrir a sua câmera e quem sabe fazer o print aí, faça o print para nós ir registrando. Então, o pessoal aí dá uma tirada no cabelo aí para o lado, né? E abre as câmeras aí para nós fazer um print. Depois, mais adiante, podemos fazer outro, mas por enquanto, vamos fazer. Então, está sendo gravado e depois nós vamos editar e deixar disponível para quem quiser usar, tá bom? Então, outra coisa, como roda de conversa e com 20 e poucas pessoas, a gente poderia ter mais interação ainda, mas temos que aprender a lidar com isso ainda. Então, agora vamos abrir para quem quiser partilhar, a partir da provocação dos dois assessores, assessora e assessor, e vamos fazer assim, não vamos estabelecer uma regra muito dura ali, mas que em torno de 3 minutos a pessoa possa fazer a sua fala. Então, pode escrever ali no chat ou levantar a mão, né? Ou dar um jeito aí para nós visualizar. E a Adelaide então, vai estar anotando ali, eu também. Então, abrimos agora, quem quiser, então, repercutir a fala dos assessores, que eu acho que é assessora e assessor, muito interessante, uma boa provocação nesse tempo aí de nossa Semana de Oração pela Unidade Cristã, e nesse tempo nós temos um evento de xenofobia e de uma série de coisas aí que nos atinge. E eu também vejo, assim, na linha dos assessores, que essa deusa que apareceu aí no texto, ela vem na sequência aí também da campanha ecumênica, da campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano, que também deu um rebuliço aí com essas questões. Então, tá. Então, aberta a palavra, quem quiser, não sei se tem alguém inscrito aqui, eu não vi ainda. O Silvino fez uma provocação no chat, eu estou provocando ele que ele fale para que todos possam ouvir. De repente, as pessoas não conseguem ler o que está lá no chat e, se ele falar, vão ouvir. Vai lá, certo. Silvino. Eu estou com dificuldade de falar porque eu estou metido em outras lives aqui, viu, ao mesmo tempo. Mas, rapidamente aí, foram muito boas as falas da Cibele e do Humberto, muito provocativas e muito... enfim, né? Então, eu acho que provocar, estimular a unidade dos cristãos hoje, neste momento histórico atual, é muito profético. É muito profético. E, inclusive, indo além, vamos dizer assim, dos cristãos, mas no caso aqui estamos falando dos cristãos e cristãs. A pergunta minha, concreta, para o Humberto e para a Cibele, é o seguinte, mas e como é que isso se concretizaria? Como é que ações práticas, concretas, o que nós deveríamos fazer? Eu falo isso e tal porque eu estou brigando, entre aspas,
brigando também no centenário de Paulo Freire, né, que a gente está fazendo este ano, de 100 anos do Paulo Freire, um grande educador popular que foi cristão, assumido. E eu sempre falo, olha, não basta ler ou reler as obras de Paulo Freire, como ele sempre dizia, é preciso, eu quero que vocês me reinventem a cada dia. Ou seja, como reinventar Jesus hoje sendo profeta? Exercendo o profetismo na prática concreta, no dia a dia, na vida. Não é só falar, fazer lives. Bom, que ações? Como? De que jeito? Como é que está acontecendo na vida ou deveria acontecer na vida? Então, depois do Silvino, a Vânia. Não, eu não pedi a palavra, eu só fiz uma reflexão lá no chat. Mas dá uma posso provocada. ler. Fala Mas aí. eu te provoquei. A Vânia do CEBI do Paraná. Que bom que temos aí a representação. Não, eu só fiz uma reflexão, né? Porque diante de tudo isso, nós, nessa pandemia, como eu disse ali, na pandemia, o Covid-19 é um sinalizador de que o planeta está doente, né? E como nós teremos saúde se a Terra arde com as queimadas, com as devastações das florestas, envenenamento da terra, da água, destruições do bioma, exploração dos seres humanos, desrespeito com os primeiros habitantes, né? Tudo isso que nós estamos vivendo é consequência da depredação do meio ambiente, né? Se fala muito daquela chuva voadora, né? Como que é? Então, assim, às vezes a gente pergunta, nós tivemos uma live perguntando o que tem a ver a Amazônia com a nossa realidade aqui no sul, né? Estamos tão longe. E, na verdade, as consequências de toda essa depredação climática, ela vem, a gente sofre consequências aqui, né? Com o nosso clima que está totalmente desequilibrado. As pessoas mais entendidas no assunto possam, às vezes, nos dizer melhor, né? Eu não entendo muito bem, mas a gente entende que essa realidade está refletindo a cada dia. E a outra reflexão também referente aos povos originários, né? Que a gente fala dos povos da Amazônia, o sonho do Francisco é uma justiça, né, para os povos da Amazônia, mas a gente precisa sonhar também em relação aos nossos povos tradicionais e como a gente trazer essa reflexão para o nosso chão, né, para a nossa realidade atual. É aquilo que eu esqueci, desculpa o nome, mas o senhor acabou de perguntar, né, como trazer, o Silvino, né, como trazer isso para a nossa realidade hoje. Essa reflexão não pode ficar só lá na Amazônia, né? Como nós aqui no Paraná, vocês, Rio Grande do Sul, pode levar essa temática e discutir sobre a realidade dos povos originários. São perguntas, né? São reflexões que a gente fica assim, como nós, enquanto CEBI, fazer para a nossa ação não ficar só na live, no debate, na discussão, mas que a gente possa ir na prática fazer alguma coisa para a transformação dessa realidade. Obrigado, Vânia. Adelaide se inscreve, depois o Gervásio. Adelaide. Então, certo, obrigada, João. Então, eu fiquei encantada, assim, com o que foi trazido aqui e o quanto isso é provocativo e o quanto isso é profético, né? E eu fui lembrando, e vou assim, um pouco na linha que a Vânia, que me sucedeu, falou, né? O bem viver que a gente busca, né, em tantos espaços, para tantos povos, em nossa casa comum, que hoje está tão doente, tão sofrida, tão fragilizada. E aí a Cibele trazia, né, que nós somos frutos do amor do Filho, que é o fruto do amor do Pai e da Divina Ruá, como nós, e daí trazendo para o texto de João 15, que o Humberto trazia muito de quantas vezes, e a Vânia dizia que são 9 vezes que fala na questão da pertença,
de quanto nós, do quanto é importante nós termos esse sentimento de pertença, esse sentimento de que, de fato, nós somos este fruto do amor, e que, a partir disso, Cibele, querida, fica à vontade, a gente te agradece mais uma vez pela tua contribuição hoje à noite, e a vida segue desse jeito mesmo, e a gente continua parceira na luta. Vá com Deus, e que tudo se resolva aí com a filhota, tá bem? Um beijo. O quanto é importante a gente resgatar esse sentimento de pertença de filhos e filhas de Deus, seja esse Deus, deusa, do rosto que tenha, que na prática e no cotidiano a gente possa transmitir isso, né? Que muitas vezes, nas durezas da vida, a gente acaba meio que sufocando, outras vezes matando em nós esse próprio espírito, né? Então, o quanto isso é importante, esse resgate da pertença, desta raiz de filhos e filhas da deusa, da divina Ruá, desse cordeiro que deu seu sangue por todos nós. Aí, eu não tenho pretensão de responder a algumas perguntas que antecederam, mas eu estava ouvindo isso sobre a Amazônia e estava vendo que a Amazônia, o Brasil inteiro era uma Amazônia, né? Era a terra dos povos originários, onde viviam, onde plantavam, onde cuidavam, onde, enfim, defendiam a terra, que hoje sofre tanto, né? Sofre tanto, assim como nós, a própria terra. E aí eu volto para o Rio Grande do Sul, e aí a gente tem muito próximo de nós, eu digo nós, porque eu estou aqui na região metropolitana, os indígenas ali da Ponta do Arado, né? Sofrendo todas as intempéries. O nosso amigo do CIMI, o Roberto, sempre tem trazido essa luta árdua e difícil, e que muitas vezes não ecoa nos corações e nas articulações e nas políticas públicas para este povo. E o quanto é importante essa sensibilidade e esta costura, essa proximidade na defesa dos povos, né? A gente vê os direitos humanos de todos os povos sendo cotidianamente sufocado, mortos, e não é à toa que a gente chama que vive um período de genocídio, de necropolítica, ou seja, política de morte mesmo, porque essa que está em curso e não a da vida, que é a que Jesus nos chama e que a gente deve propagar. Obrigado, Adelaide. Então, Gervásio, quem quiser vai se inscrevendo ali, viu? Vai se inscrevendo. A Neila se inscreveu também. A Neila, que eu vi que eu não estou identificando as mãos levantadas aqui, não consegui. Gervásio, contigo. Então, boa noite para quem eu não saudei antes, chegou depois. Que bom ouvir vocês, Humberto, e eu acho que Cibele também, né? Sempre a fala de vocês é uma provocação, e ser provocado, isso faz muito bem para a gente. Mas eu queria também trazer uma pergunta, eu acredito que não foge muito do que o Silvino, do que a Vânia também estavam trazendo aí. Esses tempos eu participei, acompanhei uma live aí, estava o Eduardo e também estava o Pedro Cardoso, né, que é da Grande Família lá, que ele é ator, e eles estavam conversando dentro desse quadro, né, em que o Bolsonaro estava assumindo, Eduardo Moreira estava coordenando, em que o Bolsonaro estava assumindo, e aí eles estavam conversando, e até o Pedro Cardoso disse uma coisa que me chamou muita atenção, dizer, nós estamos aqui e nós somos um grupo que nós falamos uma língua através da qual nós nos entendemos, nós nos compreendemos e nós nos fortalecemos, isso é bom. Agora a pergunta dele é como a gente pode ser ouvido fora desse círculo?
como é que a gente faz para ser ouvido também, para além desse círculo que nós compartilhamos e comungamos? Então, eu também sinto um pouco isso nessa caminhada ecumênica, né? A gente tem toda a experiência do CEBI, a gente sabe o quanto a gente foi construindo, né, em espaços, às vezes, extra-eclesiais ou em caminhos mais periféricos, construindo ecumenismo, e isso nos fortaleceu bem. Mas a dificuldade que a gente, às vezes, tem de ser ouvido fora dos nossos círculos. Então, nesse sentido, né, essa pergunta, o que concretamente nós poderíamos fazer? E olhando, inclusive, né, para esse texto que vocês também trazem, que a Semana de Oração traz, né, a gente percebe que o Huberto falava da ancestralidade, do tronco, do estar assim. A gente tem que ter esse vigor, essa raiz que nos integra, mas, ao mesmo tempo, ter essa disponibilidade de romper. A gente sabe, pelo menos quem trabalha com videira, que se a gente não podar e dar espaço para brotos novos, né, a gente vai perdendo os frutos também. Então, um pouquinho isso. Eu digo isso até com uma certa angústia, porque nessa semana era para a gente ter feito alguma coisa e na minha paróquia católica romana eu não consegui motivar, não consegui ser ouvido, né, nesse sentido aí. Então, se alguém tem alguma experiência, alguma coisa para compartilhar nesse sentido. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Gervásio. Então, a Neila está escrita, ela levantou a mão, agora eu vi lá no quadradinho da Neila está a mãozinha lá. E aí, quem quiser mais, se inscreve ali no chat ou levanta a mão aí, tá bom? Estou abrindo meu microfone aqui. Eu estou em Caxias, aqui na minha sogra, e às vezes a internet fica meio instável. Gente, eu hoje estive vendo a colocação do Silvino sobre profetismo, como está difícil hoje ser profeta, e agora o Gervásio fala também sobre como colocar a Semana da Unidade nas nossas comunidades, e devido à pandemia nos impediu, de certa forma, mas não podemos justificar tudo com a pandemia, né? Eu vendo algumas editoras católicas que fazem folhetos para celebrações, nem tocaram na Semana da Unidade. Então, mas eu vejo também outras vozes, outras remadas, e hoje, com grande alegria, eu vi aquela manifestação do delegado da Polícia Federal, que mesmo sendo afastado do cargo por denunciar o que está acontecendo, o desmatamento na Amazônia, ele foi até o fim do processo que ele se propôs. E hoje ele respondeu com salmo, né? Ele respondeu assim, para mim aquilo foi um profetismo puro, né? O cara, ele insistiu na denúncia, né? E hoje ele fez um anúncio que, assim, ó, a floresta, as árvores se regozijam. Então, para mim, aquilo foi como um sopro, uma coisa boa, um vento bom, o Espírito se manifestando. E isso nós não podemos duvidar nem negar. Ele se faz presente nos momentos de dor, de sofrimento, e hoje nós, brasileiros, estamos sofridos. Eu tenho a alegria de conviver numa fronteira, eu tenho duas amigas da fronteira, que é a Marta e a Raquel. Elas são uruguaias, como o bispo Humberto, que já esteve conosco lá na fronteira, né? Tá aí, eu acho que também o José da Rosa, que também é fronteiriço, né? Então, a gente vê a preocupação do governo uruguaio, que é um governo de direita, mas está preocupado com a população, tem um cuidado amoroso com a população, na questão da vacinação, do cuidado com a vida. E nós, aqui no nosso lado brasileiro, num país que é um continente, uma dimensão continental, nós somos debochados todos os dias
pela nossa autoridade maior, né? Somos chamados de idiotas quando queremos nos resguardar e assim, ó, as vidas pouco importam, sejam elas vidas negras, sejam as indígenas, sejam dos povos das periferias e sejam quem for atingido. Nenhuma vida importa para esse governo, né, necrófilo. Então, eu vejo, sim, ainda existe profetismo. E esse cara da Polícia Federal, que é um inspetor, que é um policial, ele, nesse momento, foi um profeta. Ele foi, assim, ó, nos encheu, a mim, principalmente. Hoje, quando eu abro o noticiário e vejo aquela manifestação daquele homem, eu ri e agradeci a Deus, né? A verdade, ela triunfa. O bem há de triunfar. Quando a pastora falava do mal, né, da encarnação do mal, nós temos que lembrar que o bem é maior. Nós não podemos, claro, dizer que o mal não existe, porque ele está ali subjugado. Não. Ele é atuante, ele existe, né? Mas o bem é maior. As nossas ações, as nossas vontades quanto ao bem, elas devem sempre ser maiores, e elas são maiores, né? É isso que é o esperançar, é essa luta. Esse cara, ele poderia estar muito magoado e desistir de todo o projeto dele de esclarecer aquela situação lá na Amazônia, porque ele foi humilhado, um policial de carreira, ele foi humilhado, ele estava num cargo alto e foi afastado, foi humilhado perante toda a nação, mas ele não desistiu do propósito dele. E hoje ele nos deu aquela resposta às árvores, né? O vento, tudo. Eles celebram a vida, né? Então, nesse momento, eu convido assim que a gente se anime para celebrar também, né? Respiramos, né? É só uma reflexão. E eu fico encantada sempre com ouvir o Bispo Humberto, a Cibele, que eu desejo que a menininha se recupere logo, né? E toda mãe sofre muito quando vê um filho atacado por um problema, e se Deus quiser vai ficar tudo bem. Mas a sua presença sempre conosco é esse sopro divino, a ruá divina soprando. Obrigada. Obrigado, Neila. Agora, por enquanto, não tem ninguém inscrito aqui, ainda está aberta a palavra para quem quiser repercutir a fala dos assessores ali. Então, só enquanto o pessoal vai se inscrevendo, eu vou lembrar que tem a fundamentação bíblica, provocar também o Humberto, para depois da reflexão dele, de Lucas, né, que apresenta as imagens de Deus ali, né, nas parábolas, 3 parábolas, que são um bloco só. Apresenta Deus como pai, que vai encontrar o filho. Apresenta Deus como pastor, que carrega a ovelha no pescoço. E apresenta Deus como mulher que varre a casa. E a gente é acostumado a ver imagens, iconografia e coisas enfeitando as paredes das casas e das igrejas, do pai amoroso, do pastor com a ovelha no pescoço, mas não se vê a mulher varrendo a casa como imagem de Deus. Está na Bíblia, está na Bíblia. Só que nós ainda temos essa leitura muito seletiva, né? Qual é a diferença das 3 parábolas uma para a outra? Qual é a diferença? Tem uma hierarquia entre elas? Eu acho que não, né? Então, tá. Quem mais quer repercutir? Depois nós vamos passar para o Humberto e depois, no final, vocês fiquem todo mundo aí até o fim, né? Para nós combinar algumas coisas do CBRS. Tá bom? Estou muito feliz com vocês aí. Então, mais alguém quer dar uma comentada? Fique à vontade. Tranquilo? Ninguém mais se inscreveu. Hã? Ninguém mais se inscreveu, não.
Nem levantaram a mão. Tá bom. E tem chegando gente ainda. Então, temos aí. Temos 26, agora a saída da Cibele, entrou uma pessoa nova aqui. Seja bem-vindo. Alô, Iraci. Posso dizer alguma coisa? Pode, Genivaldo. Tá. Pronto. Só quero agradecer os dois palestrantes, que foi maravilhoso, e dizer que nós estamos chamados a esta experiência aqui de produzir frutos, não? Porque produzindo fruto que a gente vai mostrar ao mundo que nós somos evangélicos, não? Evangélicos, tanto católicos como não católicos, mas isso importa muito pouco. O importante é que nós somos evangélicos, não? E isso o mundo vai acreditar à medida que existe o amor entre nós, não? Como disse Jesus, não? Nisto reconhecerão que são os meus discípulos. Então, e aí vamos produzir frutos, né? E parece que isso nesta semana de oração, né? E com a campanha da Fraternidade Ecumênica, nós somos chamados a fazer esta experiência de termos uma só alma, um só coração, né? Em tudo aquilo que foi dito, penso que se poderia pensar assim, não? Como é que nós podemos ser mais igreja, não? Uma igreja mais unida, mais fraterna, né? Para que o mundo acredite, não? Que nós somos filhos do único Pai, não? Parece isto. Muito obrigado. Obrigado, Genivaldo. Bonita contribuição do Genivaldo. Tá? Então tá. Mais alguém? Senão nós vamos passar para o Humberto, então. Ele fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Não vamos ter, então, a fala da Cibele por causa da crise de asma da filhinha dela, né? Então, que ela possa, então, tratar bem da filha dela. Faz certo isso, né? E depois da fala do Humberto, aí nós vamos fazer, então, os encaminhamentos finais. Aí tem a oração final também, tá bom? Então, Humberto, contigo. Só para vocês terem uma ideia, ó, escrevi toda essa folha aqui das perguntas e não alcançou, teve que passar para outra folha aqui, ó. Tá? Então, muita coisa. Não, mas se ferrar, hein? Aqui está o rio fluindo, Rio Amazonas, hein? Aqui que está o rio fluindo, tá vendo? Então, evidentemente, isso me reforça numa posição que eu tenho tomado nos últimos tempos, que ainda estou estudando, aonde que isso vai me levar, é a teologia do não saber. Então, a primeira resposta é não sei. Mas o não saber não é se omitir. Então, eu não sei, mas eu tenho que procurar como saber. Onde que posso encontrar o saber? Que eu não tenho. Eu tenho que encontrá-lo com outras pessoas. Colocando o pouco que eu tenho com as outras e descobrindo algo que está além de mim e das outras, que aí eu, tu, grande tu, né? Que no próprio material coloca a deusa, né? A mãe, o pai, né? Enfim, que aí se manifesta e nos ajuda a saber o que não sabíamos. Então, em primeiro lugar, então, realmente não sei. Mas, o que eu posso dizer? Por onde que eu procuraria, digamos assim? Qual seria o caminho prático, né? De procura, de busca? Ou como eu digo, também eu digo, não a solução, mas a saída, né? Porque lembra que na Bíblia não tem solução, na Bíblia tem êxodo. Né? E êxodo é saída, não é solução. Né? É saída para outro projeto, né? Para outro horizonte. Mas não é solução. O problema, isso cria outros problemas e assim vamos. Não há nenhuma solução. Né? Há saídas. Né? Então, qual seria a saída? Qual seria o caminho, né? Que coloca, né? Quase todas essas perguntas, né? Como, né? Como fazer? Então, primeiro, nós temos que admitir que não sabemos. Em primeiro lugar, admitir que não sabemos. E que só saberemos conversando com as outras pessoas. Então, eu tenho que conversar, eu tenho que me encontrar, eu tenho que partilhar, eu tenho que estar e conviver. E temos que costurar juntas. Né? Isso a teologia feminista usa muito nessa imagem, né? De tecer, costurar, né?
juntas, né? E essa postura não é uma postura para sempre. A gente nunca vai chegar a alguma conclusão que permaneça para sempre. Vai ser a conclusão para aquele momento, naquele lugar, e no dia seguinte temos que nos encontrar de novo, nos perguntar de novo e descobrir de novo. Nós estamos nesse mundo. O mundo que nós estamos é um mundo que tem que ser descoberto todos os dias. Que não pode ter mais aquela história de que eu já sei como fazer, agora é só tocar. Isso não existe mais. Se algum dia existiu, também agora estou dividindo até se algum dia existiu, né? Mas eu tenho certeza que já não existe mais. Então, encontrando com grupos, né? Fazendo ligações, tecendo redes, né? E não esperando resultados imediatos, né? O imediatismo é outro problema, ou soluções, como eu digo, mas procurando saída, né? Hoje esteve aqui no pátio, aqui, onde está a reunião, né? Do pessoal repartindo rancho para o pessoal aqui da Vila Cruzeiro, Cristal e tal. E sabe por que teve o caminhão aqui? Porque um cara me ligou e disse assim, podemos ir naquele pátio para repartir? Você pode. E eu fiquei lá, vendo, aprendendo, né? Outra vez eu estava também numa marcha, né? Na rua, quando ainda se podia fazer, mas voltaremos a fazer daqui a pouco, né? Já estamos fazendo, né? De alguma maneira, mas faremos mais daqui a pouco. E um rapaz que era seminarista na época me disse assim, que bom ver um bispo aqui. Disse, o que o senhor está fazendo aqui? Estou aprendendo, eu não vim falar nada aqui. Eu não vim fazer nenhum discurso, nem sequer dar bênção a ninguém. Eu vim a aprender na rua, o que acontece na rua, e com esse aprendizado tentar encontrar uma saída. Né? Então, isso é puro Paulo Freire, né? Isso é 100% Paulo Freire. Paulo Freire não é aprender, se ensina aprendendo. Né? Então, acho que isso aí, estar juntos, é criar mais redes, estar em comunicação permanente. Eu acho que, apesar da pandemia e tudo que a pandemia nos trouxe, aprendemos. O próprio João está dizendo, olha, aqui estamos aprendendo a nos comunicar. Então, estamos aprendendo, e esse aprendizado é uma saída. E depois que a gente possa se encontrar, essa saída que encontramos agora continuará sendo uma saída. Para mais organização, para mais coordenação, para ações mais claras, mais profundas, para mais solidariedade, né? Que é por aí que a gente encontra a saída. Então, primeira questão é isso. Bom, sobre os povos originários, né? Temos o povo Guarani no Morro do Arado, temos o povo Caigangue no Morro do Osso, que lembra que aquela vez deu um pau lá no secretário do Meio Ambiente, que queria tirar de lá, entortaram a cara dele lá no Morro do Osso, né? Ele foi lá e saiu com a cara torta, porque o Caigangue são diferentes que o Guarani. O Guarani é da calma, o Caigangue não, né? Então o povo Caigangue mostrou para ele essa sabedoria Caigangue e disse aqui, tu não bota o pé mais aqui, né? Então, e eu tenho o povo Xoclém, na retomada em São Francisco de Paula, também estamos com um núcleo lá da pastoral indigenista trabalhando, né? Então, temos que estar lá, falar, ouvir esta gente todos os dias, não uma vez, todos os dias, e aprender e ver o que está a Ruá, a deusa, a divina presença do Espírito está nos ensinando em cada uma destas falas. Igual que com as comunidades de matriz africana. Mesma coisa, temos que estar juntas. Né? Eu estou escrevendo um artigo que não sei quando vou terminar, que é sobre Urim e Tumim e o jogo de búzios. Quando eu falei para um grupo de biblistas gaúchos que eu estava fazendo isso, riram na minha cara. Disse, sim, eu estou fazendo um artigo sobre jogo de búzios e Urim e Tumim. Por quê? Porque estou ouvindo, estou querendo aprender. E a primeira coisa que tive que fazer é aprender sobre o jogo de búzios. Para depois poder ver o que isso tem a ver com Urim e Tumim, ou com a ideia de sorte, ou da intervenção de Deus. Né? Então, por aí. Tá? Sobre a ancestralidade e conservadorismo, que também me chamou a atenção isso. Bom, outra coisa sobre os povos indígenas, tá? O lema dos povos indígenas desta semana, um dos lemas que correu esta semana dos povos indígenas foi universidade, território indígena. Os indígenas estão querendo tomar a universidade.
além do Morro do Osso, além do Morro do Arado, além da terra São Francisco de Paula, vão retomar a universidade. Querem transformar a universidade em território indígena. Aí temos que estar juntos e aprender. Por que os indígenas querem transformar a universidade em território indígena? Estou conversando com os indígenas, as pessoas indígenas estão fazendo isso para saber. E ver que saída isso está nos apontando. Não só para as pessoas indígenas, mas para todas e todos nós. Né? Sobre ancestralidade e conservadorismo, né? Realmente, a ancestralidade é a sabedoria da resistência contra o conservadorismo. É exatamente o contrário do conservadorismo. A ancestralidade é que nos leva a ver o sentido de ser, não de não mudar. Né? Até tem a gente criticando os indígenas porque estão usando celular e não sei o quê. Os próprios indígenas dizem assim, a gente usa o que cantar na telha. Isso não nos tira. Disse a liderança indígena, eu nunca vou deixar de ser indígena usando celular e esse cara nunca vai ser indígena mesmo que vote cocar. Pode botar um cocar, nunca vai ser indígena. E eu nunca vou deixar de ser porque uso celular. Essa é a sabedoria indígena. É isso que temos que aprender. É assim que se faz. Essa é a prática. A prática é o aprendizado. E, através do aprendizado, mudar nossa ação, nossa forma de nos relacionar, inclusive entre todas as pessoas. Né? E vencer o conservadorismo com o novo. Não se vence o conservadorismo sendo contra o conservadorismo. Se vence o conservadorismo sendo a favor da alternativa, da transcendentalidade, do resgate da diversidade. Né? Se vence o conservadorismo afirmando o positivo, não criticando apenas o negativo. Né? Então, e a ancestralidade é a afirmação do positivo na minha visão. Né? Eu tinha que comentar isso rapidinho, né? Disse a Neila que o governo uruguaio ama muito, né, seu povo, né? Ou pelo menos, mesmo sendo de direita, dá para ver que tem amor e esse governo fascista daqui não tem, né? Mas sabe por que o cara lá do Uruguai está cuidando do povo? Porque o povo está recolhendo firmas, assinaturas para um plebiscito, para acabar com a lei dele. É porque está morrendo de medo. E eu aqui não. Então, nós temos que fazer esse cara morrer de medo. Agora, claro, um povo como o uruguaio é muito mais fácil de organizar. Aliás, já está muito mais organizado pela história desse povo. Né? Nós temos que organizar esse povo e temos que fazer Bolsonaro e companhia ter medo. Ter medo. Já está tendo, né? Com a CPI, está começando a ter um medinho, mas temos que ter mais medo. Ele tem que ter medo do povo lutando pela vida. O medo que o presidente da Colômbia está tendo da juventude na rua lá na Colômbia. O medo que a direita do Chile está tendo agora que eles ganharam as eleições e conseguiram fazer uma nova constituinte. Aprender. A gente não sabe, a gente tem que aprender. E as lições da rua estão aí, em todos esses lugares acontecendo. Vejam Telesur. Eu vejo o Telesur todos os dias. Aí a gente aprende. Não vendo a TV daqui também tem que ver, mas primeiro tem que ver a Telesur. Então, só para terminar, e essa questão da linguagem do Gervásio, é importante, com essa questão da deusa, né, e tal. Ele diz assim, como falar para nossos círculos? Não temos que falar para nossos círculos, temos que criar novos círculos. Fazer novos círculos. Né? Se queremos falar para os velhos círculos, vai ser o remendo de tecido novo no pano velho. Não vai funcionar. Então, temos que transformar os velhos círculos em novos círculos, onde comece a circular, e a circularidade está muito presente também neste material, né? Que é bem indígena, bem amazônico, bem afro, né? A circularidade, né? Então, a fazer círculos novos, onde se possa falar de deusa, onde se possa falar de Ruá, onde se possa falar de que a fé de outras religiões é tão válida quanto a nossa. Temos que começar a criar novos círculos. Os círculos velhos não vamos conseguir, de fato, falar. Temos que criar círculos novos. Como? Bom, vamos descobrir aí Santo Antônio da Patrulha, com outras igrejas, com gente de outras religiões. Nós temos que descobrir como fazer isso com pessoas ateias de boa vontade,
né? No Uruguai tem que ser com pessoas ateas de boa vontade, porque tem bastante dessas aí, né? Então, como criar novos círculos, onde se falem novas coisas e se gerem novas práticas, né? E transformar os círculos velhos em círculos novos, né? É assim que tem que ser. Agora, querer falar com quem não tem abertura, não está em círculo, não está na mesa, isto não vai ser possível, né? Nós temos que criar a nova mesa onde a mulher cananeia tenha lugar, né? E onde todos se sintamos parte do mesmo tronco, da humanidade, da casa comum, né? Não sei, como eu disse, não sei, continuo não sabendo, mas se valer a dica, é por aí que eu quero ir. Ok. Obrigado, Humberto. Alegria ter ouvi-lo aí, participação. E o Humberto trouxe a galera junto, não é, Humberto? Que bom, né? Você trouxe um bom número de pessoas aí que você convidou. Que cada um de nós pudesse fazer assim, né? Seguir esse exemplo aí. De convidar mais gente para vir na nossa roda de conversa aí. Queremos agradecer a todos que estão aí, perseverantes, né? Temos 26 aí, então agora chegou a nova, a Arlete, né? A Arlete chegou, veio para a bênção final, né? Ela que veio lá da fronteira. Seja bem-vinda também, Arlete. Então, antes de passar para a Neila, para a oração final, né, eu queria pedir que se alguém quiser falar uma palavrinha de avaliação, uma palavra, ou fazer um positivo ou um negativo aí para facilitar, mas quem quiser falar, se inscreve aí e diga uma palavra sobre como é que foi a roda de conversa de hoje, em relação à semana de oração pela unidade cristã. Boa, profética. Obrigado. Quem mais? Eu repetiria o que o Humberto disse, assim, a gente tem que continuar falando, né, para ir descobrindo o caminho. Muito bom isso, Humberto. Que bom que a gente tenha mais vezes isso. Foi muito bom. Quem mais? Olha, a Arlete ali mostrou o rosto agora, que bonito. Tá aí, bem-vinda. Quem mais? O caminho se faz caminhando ou remando, segundo o Humberto, né? Muito bom. Isso mesmo. Deixar a poesia de Antonio Machado, que era um espanhol. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al mirar hacia atrás, has de ver aquela estela que não voltarás a pisar. Caminante, não há caminho, mas há estelas no mar. Né? Isso aí. Já se dizia há muito tempo. Mas alguém quer agradecer, avaliar? O Luiz Bracecim está dando positivo, lá de Juí, direto de Juí. O braço facinho, não é assim, facinho. Vou respeitar o sobrenome do menino aí. Quem mais? Aí a Marta, direto da Uruguai. É uma maneira de reflexionar, não? Essa maneira de se juntar a distintos lugares, uma maneira de reflexionar e estar ativo, não? Como dizia a pastora, de actuar no amor, não? Porque ser cristiano não é só na live, é actuar. E isto aqui é uma maneira de reflexionar e para levar na prática, não? Para levar na prática, porque não é só teoria, nem palavras lindas, senão levar na prática. Esse amor que é difícil de levar no dia a dia. Bem, Marta, eu queria provocar a Holanda da SEBS, lá de Tupanciretã, está participando. Eu convidei as mulheres da SEBS e a Holanda está participando desde o começo. Holanda, abre ali o microfone e a câmera diz um oi. Enquanto a Holanda liga ali, eu vou lembrar, o Humberto que lembrou uma música, uma poesia ali, eu lembrar um espanhol também do tempo da resistência contra o Pinochet, né? Que era não nos moverão, não nos moverão. Isso? O Salmo 1.
como uma árvore firme junto ao rio, Isso. não nos moverão. Não nos moverão. Holanda, pode falar. Olha ali, a Holanda. Tá ok. Então, mais alguém quer falar? Porque nós vamos ter que ir encaminhando para o final. Agora apareceu a Holanda. Então, quer dar uma palavrinha, Holanda? Só ligar o microfone. Teu microfone está desligado. Ah, tá. Então tá. Ela fez positiva. Obrigado. Então, é o seguinte, nós vamos agora nos preparar, gente, encerrando a reunião de hoje, a Neila vai para o coração final, dizer assim que nós queremos fazer mais ações dessas aqui, e essa plataforma está disponível para os regionais do CEBI. 24 horas por dia, é só nos agendar e nós abrir a sala e fazer a reunião. Tá? E nós vamos fazer, então, agora a próxima ação, que a equipe de formação está se reunindo e planejando e chamando mais gente para se integrar também, é a Semana de Oração pela Unidade, o mês da Bíblia, né? A questão do mês da Bíblia. Aí. Então, nós vamos fazer, e não vamos fazer só coisa no mês da Bíblia, queria pegar as temáticas do mês da Bíblia aí, e fazer ações assim, ao longo do período. Tá? Então, nesse sentido. Então, dizer que nós estamos muito felizes com vocês. É a segunda ação que nós fazemos aqui com essa plataforma e queremos ir qualificando ela e entre nós também. Tá ok. Então, tá. Eu vou agradecer a todos. Passando para a Neila, então, para nos motivar, então, os agradecimentos finais e a oração. Bom, sempre é uma alegria estar com todos vocês. E hoje foi uma noite assim muito agradável, com a fala da pastora Cibele, do bispo, e sempre está presente em todas as chamadas do CEBI, é um grande parceiro. Cibele também. Então, nós, queridos e queridas cebianas do estado do Rio Grande do Sul, do Uruguai, que nós, assim, conservemos em nós, permanecemos unidos nesse amor à palavra, que a Ruá nos sopre ventos de esperança, de cura, de acabar com a necropolítica e que nos dê coragem, né? Como a pastora falou no início, coragem, né? De encorajar, de empoderar, de ser resistente, de ver a presença de Deus na luta, e no irmão e na irmã, no indígena, que jamais vai deixar de ser indígena, no negro, que tem consciência de sua negritude e o orgulho dos seus cabelos afro, da sua história, da sua contribuição humana na história da humanidade. E nós, que sejamos muito orgulhosos de sermos latino-americanos, essa mistura de índio, de negro, de espanhol e de outras raças que por aqui vieram aportar para ter uma dignidade de vida que não tinham na Europa e que hoje usam a sua branquitude para oprimir, né? Mas que, como dizia meu avô, que era um basco, ele dizia assim, nós aportamos aqui para não morrer de fome na Europa e para fugir da opressão. E hoje nós somos opressores, e isso é muito triste. E que nas nossas igrejas, que tem um branqueamento da Bíblia, a gente possa ser essa resistência, a gente possa levar esse sopro de vida, de esperança aos nossos irmãos, né? Negros, índios, nós latino-americanos, né? Que nós nos sintamos pertencentes a esse continente e que a cada dia a gente lute com resistência para que as nossas matas, os nossos povos sejam preservados
e tenha dignidade e vida. Então, nos encaminhando para o final e agradecendo a presença de cada uma de vocês, nós vamos fazer a oração da SOC desse ano, que diz assim. Neila, só para lembrar antes da oração, ainda que duas pessoas, que o João Pedro de Juí, que não pode participar porque essa tecnologia, né, dele, e ele gostaria de participar, e a nossa coordenadora do CBRS, né, a Deise, que por causa da pandemia também, ela está se obrigando a se desdobrar em outros trabalhos e está trabalhando num sítio, né, e ela fica tempo sem internet. Então, ela está cuidando da mãe dela e passando dificuldade também por causa da pandemia. Então, temos presente a Deise. E sempre não esquecer a memória, então, do Edson Costa também, muito importante. Neila. Obrigada. Então, como o João lembrou da Deise, do João Pedro, do Edson, sempre na nossa memória, nós vamos encerrar agradecendo a presença de todos vocês, fazendo a oração. Amado e misericordioso Deus, Pai e Mãe, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidas e reunidos para celebrar, orar e te louvar. Nesta semana de oração, queremos ser tocadas e tocados por teu amor e, ao permanecer nele, nos reconciliemos conosco e com nossos irmãos e irmãs. Em Cristo, teu amado Filho, desejamos produzir bons frutos para vivermos em comunhão, estabelecendo relação de amizade, partilha e solidariedade, e assim nos reconhecermos como irmãs e irmãos neste mundo tão dividido. Amém. Obrigado, Neila. Obrigado, Adelaide, pelo nosso trabalho aqui de coordenação. Obrigado por todos que vieram, os assessores e cada um que participou, né? Muito obrigado. E depois vou receber convite para mais outras vezes, tá bom? Verdade. Boa noite a todos. Boa Paz noite. e bem. E paz Obrigado. e Boa janta, bom vinho. Uma boa noite. Felicidades, amor. Tchau, tchau. Amor sempre. Amor Abraço radical. grande a todos. Amor sem Chama limites. vinho. Bom vinho da colônia.